a data de hoje, na escala de palestras, eu estava escalada. Só que o Rafael é nosso amigo, é do Rio de Janeiro, e está conosco aqui por esses dias. Então, nós pensamos, por que não aproveitar a presença dele, para que ele possa também contribuir com o nosso estudo nessa noite. Principalmente porque essa é uma temática a qual o Rafael está muito vinculado. É um trabalho que ele realiza também como médium espírita, como pesquisador da mediunidade. Então, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para o nosso tema. Rafael, que esteve conosco aqui em fevereiro, no Congresso Espírita de Goiás, trazendo também, né, uma temática interessante. Mas hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os processos de cura. E por que nós pensamos em a cura e o curar? Porque quando nós analisamos a cura, nós estamos analisando um fato, um ato que acontece muitas vezes naturalmente. Jesus, ele curou muitas pessoas. Nós temos muitos exemplos que são relatados no Evangelho, em que Jesus apenas, muitas vezes, só de pensar na pessoa, como foi o caso da filha de Jairo, da menina que eles achavam que estava morta, né? Não, da filha do servo do centurião, que ele chega e fala, vamos, me ajude, por favor. E ele diz, volte, porque ele já está curado. Ou seja, só a vontade de Jesus já bastava. Outras vezes, bastava que alguém tocasse no seu manto. Nós temos o caso da mulher hemorroíça, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo já há muitos anos, e que nada era capaz de curar. E quando ela, então, sabendo que Jesus estava na cidade, e as pessoas se aglomeravam em torno dele, ela pensou, se eu conseguir chegar perto, né, e tocar no manto dele, ele pode me curar. E é assim que ela faz, ela vai se movimentando, ela toca no manto de Jesus, e no mesmo momento ele sente. E aí ele pergunta, quem me tocou? E os apóstolos disseram assim, como assim quem me tocou? Olha o tanto de gente aqui em volta. Está todo mundo te tocando? E ele disse, mas eu senti que saiu de mim uma virtude. E aí ela diz, fui eu, Senhor. E ela diz que ela era uma pessoa que vinha padecendo por longos anos com esta hemorragia que nada curava. E aí ele fala para ela, a tua fé te curou. Então bastou que ela encostasse no manto de Jesus. Jesus curou muitos naquela época. Mas muitos que foram curados por Jesus saíram dali depois da cura e modificaram a sua vida. Perceberam que estavam caminhando por um caminho errado, modificaram a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Contaram para os outros e passaram a ouvir o que Jesus tinha a dizer. Porque perceberam que estavam tendo uma oportunidade incrível na vida. Mas outros não. Outros saíram dali e simplesmente caíram na farra de novo. Ou seja, aquele processo de cura naquele momento não tocou realmente nos corações. Então eles foram curados, mas apenas superficialmente, nós poderíamos dizer assim. Eles não puderam curar-se a si próprios. Porque nós sabemos que a cura verdadeira é aquela que promove em nós a transformação moral, que promove em nós a transformação da nossa vida. Porque a doença, ela está, na verdade, a matriz, a causa da doença, ela não está no corpo físico. Ela está se manifestando no corpo físico. E naquele momento em que ela se manifesta, nós temos algumas opções. Nós podemos encarar essa doença, entender que ela faz parte de um processo de aprendizado para nós, e nós podemos ir em busca do alívio para essa doença. E é isso que nós fazemos. Nós vamos ao médico, em busca do remédio, do tratamento, da cirurgia. Nós vamos buscar qualquer forma de trazer o alívio, acabar com o sofrimento que nós estamos vivendo ali. Para isso, Deus deu a inteligência ao homem, para que ele pudesse se desenvolver e conseguisse curar as doenças, como a gente tem visto cada vez mais. Outras vezes, além do médico, a pessoa ela vai buscar um acompanhamento psicológico, por exemplo, porque muitas dessas doenças hoje estão relacionadas com a parte mental da criatura.
Às vezes a doença, embora seja uma doença do corpo físico, como uma depressão, ela é um adoecimento da mente. Então, nesse caso, além do médico, procura-se a ajuda da terapia psicológica. Mas não para aí. Nós também vamos buscar na nossa religião, nós vamos buscar o amparo, o apoio. E nós espíritas vamos aos centros espíritas em busca desse lenitivo. E ele é oferecido. Começando de uma forma muito simples, pelo passe. Todos nós que, quando estamos aqui na Irradiação Espírita, acompanhando as reuniões públicas, logo após a palestra, é oferecido o passe. O passe é uma transmissão de energias, de boas energias, para todos nós que estamos aqui. É claro que nós sabemos que enquanto nós estamos aqui conversando, na verdade eu falando e vocês ouvindo, não tem muito como ser diferente, mas nesse momento aqui, a espiritualidade já está trabalhando para atender a necessidade de cada um. Só que muitas vezes a pessoa ela precisa de algo mais palpável, algo que ela consiga realmente ver acontecer, e aquilo é capaz, muitas vezes, de transformar a vida daquela pessoa. Transformar a vida dela. Então, nós temos em muitas casas espíritas os tratamentos espirituais, em que os médiuns e a mediunidade de cura é uma das modalidades de mediunidade que nós temos em O Livro dos Médiuns. Os médiuns que têm essa faculdade, porque é uma faculdade espontânea, não é algo que eu, a partir de agora, digo assim, a partir de agora eu quero ser um médium de cura. Não funciona assim. Eu preciso ter um planejamento reencarnatório, ter vindo com as condições para me tornar esse trabalhador, esse representante de Jesus, no momento de atender e tentar aliviar as pessoas. Muitas vezes as pessoas questionam assim, mas o Espiritismo não veio para curar corpos. Ele veio para curar almas. Vocês concordam? Com certeza, nós sabemos que é isso mesmo, não é? Mas nós também lembramos que Jesus, da mesma forma, não veio para curar corpos. Jesus veio para curar almas. Porque a mensagem que ele trouxe é a mensagem que cura. É a água viva que sacia a nossa sede. Mas será que por isso Jesus se recusou a ajudar os sofredores? Porque se nós fôssemos pensar com esse rigor, nós pensaríamos assim. Bom, Jesus ele veio para deixar a mensagem imortal da Boa Nova, que foi gravada no seu Evangelho. Ali, na sua pregação diária, nas coisas que ele fazia, que ele dizia. Então, se Jesus não veio para curar corpos, quando chegasse alguém pedindo ajuda, ele teria dito assim, não, meu filho, você é cego, porque você precisa passar pela cegueira. Não é? Isso aí você está resgatando um erro do passado. Não preocupa com cura, não. Aceita a cegueira como sua amiga. O outro está com a filha lá desfalecida, quase morrendo, e diz assim, que isso, meu irmão, você está chorando porque sua menina está falecendo? Não, isso faz parte. Ele não fez nada disso. Ele olhava com misericórdia. E ele curava. Aí alguns vão dizer assim, mas ele curava porque ele era Jesus, porque ele é o governador da terra, ele é o Espírito mais perfeito que já esteve conosco aqui. Tudo isso é verdade. Mas Jesus falou, e você falou isso agorinha, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e até mais, se nós tivéssemos vontade. Se nós estivéssemos em sintonia com o pensamento dele, em nome dele. A prova disso é que ele pegou os apóstolos, mandou de 2 em 2, saindo, divulgando a boa nova, curando os doentes, expulsando os demônios. Não foi isso que ele falou? E os apóstolos eram pessoas comuns como nós, que vieram com uma missão importante. Mas todos nós temos este poder desde que nós tenhamos vontade e amor para dar. Quanto mais evoluído é o encarnado, melhor ele funciona como um intermediário dos fluidos benéficos que a espiritualidade tem para cada um de nós. E aí a gente pensa assim, mas então por que nem todos são curados?
Porque muitas vezes a doença é necessária. Muitas vezes é dela que nós precisamos para o nosso aprendizado. Mas isso não impede que a pessoa busque o auxílio e que nós estejamos aqui para dar esse auxílio. Nós temos que seguir aquilo que Jesus nos recomendou. Façai ao outro o que gostaria que o outro fizesse para contigo. Eu tenho certeza que se nós aqui estivéssemos ou estivermos passando por alguma situação difícil, de doença conosco, de doença na família, nós vamos buscar ajuda. Porque nós não queremos ver aquele que nós amamos sofrendo sem buscar um lenitivo. Que seja pelo menos um lenitivo para ajudar a atravessar aquele momento de dor. Mas todos nós vamos buscar. Porque faz parte da lei de conservação. Deus nos deu a vida e nós lutamos por essa vida. Então é natural que quando nós estejamos doentes, nós busquemos sim esse amparo. É importantíssimo só nós termos consciência de que se nós não aproveitarmos a oportunidade para aprendermos o porquê da doença, o porquê de nós estarmos doentes, a cura real ela não vai acontecer. Porque a cura real acontece quando nós nos modificamos. Então é a matriz, é onde está o gerador da doença que precisa se curar, que somos nós os seres espirituais. Mas muitas vezes aquele processo de cura é o despertar da criatura, em que ela para e pensa, meu Deus, eu preciso rever a minha vida. Eu soube hoje uma notícia que eu achei tão fantástico, e às vezes uma coisa tão pequena, que para nós é algo tão mínimo e para outra pessoa representa tanto. Nós tivemos no ano passado, no Congresso Espírita que a FIEG organiza, todos os anos no Carnaval, nós tivemos no domingo à noite um momento de pintura mediúnica com o Florencio Anton, que é um médium da Bahia, que já esteve inclusive aqui na casa, né, fazendo a pintura. E quando o Florencio começou a pintura mediúnica, né, e todo mundo sabe que a pintura mediúnica é o médium em transe, funciona como sendo o braço do espírito que está pintando. Né? O médium não entende nada de arte, de pintura, mas os espíritos usam o corpo do médium para pintar, assim como na psicofonia, na psicografia e mais. E ele pintou um quadro, um dos espíritos pintou um quadro e disse, esse é um presente, e deu o quadro de presente para uma jovem que estava na plateia assistindo, junto com uma irmã e a mãe. E no encerramento do congresso, então, os quadros que foram pintados, eles foram sorteados entre os participantes do congresso, e a moça foi buscar o dela, porque o dela veio encomendado pelo espírito. O espírito disse, esse aqui é daquela moça ali. Depois de um tempo, a mãe da moça, conversando, disse que a menina estava passando por um problema muito difícil de saúde, principalmente saúde mental, e que estava com ideação suicida. E aquele momento em que ela foi vista pelo Espírito, porque o Espírito viu aquela menina, sentiu o que ela estava sentindo e vivenciando. Aquele momento para ela teve um significado tão grande que foi o impulso que ela precisava para conseguir se recuperar. E a menina agora já está bem melhor, um ano passado do congresso. Então, os espíritos, eles usam pequenas coisas que para muitas pessoas poderia parecer assim. Ah, mas isso aí é espetáculo. É ficar fazendo espetáculo e tal. Ali, gente, uma vida foi salva. A pessoa deixou o suicídio por conta de um gesto simbólico, de carinho do mundo espiritual. Rafael é um amigo já de algum tempo, que de repente viu surgir, algum tempo, alguns séculos, né, Rafael? A gente descobriu que a gente já fez umas bobagens aí no passado juntos. Estamos agora resgatando, né? Rafael, há um tempo atrás, descobriu-se médium. Até então não tinha aparecido mediunidade, né, Rafael, na sua vida? Domingo ele estará aqui conosco, a palestra de domingo é só dele. Mas, de repente, Rafael se descobre médium e os espíritos começam um trabalho pela mediunidade do Rafael. O tema de domingo vai falar sobre o livro que foi lançado agora, em fevereiro, no Congresso, sobre os transtornos mentais e os remédios espirituais. O espírito que ditou esse livro é o espírito Hamed. Já leram livros do Hamed?
Hamed, ele ditou vários livros por meio de um outro médium, né? Depois deu uma sumida, não tinha mais nada, Hamed agora voltando, trazendo informações fantásticas. E o Rafael, de repente, se viu médium participando de um grupo mediúnico, né, no Rio de Janeiro, na Fraternidade João Batista, e trabalhando com mediunidade, além da psicografia, com mediunidade de cura. Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência e como que você buscou em Kardec para escrever uma outra obra que foi lançada também o ano passado, que fala sobre as curas espirituais, um diálogo com o espiritismo, com Allan Kardec. Conta para a gente um pouquinho dessa história, Rafael, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, é uma honra falar aqui nessa casa, né? Suceder a minha madre, chamo ela de madre secular, né? Porque vivemos aí, né? Longas estradas e jornadas. Não é por acaso, né? Que a gente está aqui, não é por acaso que a doutrina dos espíritos, né? Nos buscou, né? Na verdade, né? E esse trabalho com o Espírito Hamed é um trabalho muito enriquecedor. Ele começou na Fraternidade Espírita João Batista, um trabalho que mexeu muito comigo. A princípio, eu desconfiei muito do espírito, né, e de um médium muito amigo, né, e até hoje eu tenho um pouco de vergonha dele, né, mas por ele ser muito amigo, ele não fica chateado comigo. Porque nós temos que ter um pouco de ceticismo, né? Porque você, quando trabalha numa casa espírita, que você vê cegos recuperando a visão, coxos voltando a andar, tumores que desaparecem, corações que são restabelecidos em sua saúde orgânica, né? Você começa a ficar, nossa, temos que escrever sobre isso. Nossa, temos que falar sobre isso. Mas não de uma forma mística, não de uma forma de qualquer jeito, né? Temos que usar o que Kardec nos trouxe, a questão científica do propósito, né? Então nós, no primeiro livro, nós trouxemos o antes e o depois das curas espirituais, com laudos, exames, né? Apoiado então, na época, pelo espírito Dr. Ludwig, que era médico pessoal de Hitler, enquanto ele estava encarnado, né? E foi uma experiência magnífica, né? Conhecer esse espírito e conviver com ele por muito tempo. E foi a partir dele que eu comecei o trabalho de psicografia. E de lá para cá eu vi muitas curas, né? Hoje, em nossa casa também, exatamente esse final de semana, a gente recebeu de última hora uma senhora que mal conseguia andar e saiu andando da casa, né? Estava com problemas no joelho, sentindo dores no calcanhar, problemas ortopédicos, não conseguia atendimento no SUS, e graças a Deus a espiritualidade amiga foi lá e fez a intervenção espiritual. Porque nós ainda temos no nosso psiquismo, no nosso inconsciente coletivo, a punição. Eu mereço sofrer. Eu tenho que passar por essa dor. Eu tenho que passar por essa dificuldade. Porque nós temos uma educação emocional que permeia muito e que nos visita muito pelo medo. Eu conto essa história, infelizmente eu conto essa história, vou reprisar essa história aqui para vocês. Acho que eu não contei para ninguém aqui, a Ivana deve saber, sempre conta a mesma história. Mas aí ela finge que nunca ouviu, né? Aí sorri, fingindo que não aconteceu. Mas é o primeiro ano que eu fui participar de um Natal com toda a família, e precisavam de um Papai Noel. E eu fui escolhido. Mas eu não sei ainda se é pelo espírito natalino ou pela forma ectoplasmática, né?
Ainda estou em dúvida. Se vocês puderem me ajudar depois, a gente pode bater um papo ali, conversar, né? A gente dá o cartão do psicólogo, né? Na verdade, quem está precisando de terapeuta sou eu. E um rapaz me coloca um filho no colo e me fala: diz para ele que eu não vou dar presente, que ele não vai ser amado pelo papai se não tirar nota alta. Eu falei: não vou dar, não vou falar. Aí criou-se um pássaro no Natal. Aí eu conversei direito com o menino, porque no nosso psiquismo a gente tem essa questão da punição. E nós violamos algo de mais bonito e puro, que é o afeto. É certo puxar a orelha da criança e dizer que ela precisa tirar uma nota alta? É. Mas condicionar o amor é um crime. Tirar a esperança e o sonho de alguém é um crime. Talvez a maior dor, talvez a maior decepção de um coração é quando alguém tira um sonho dele. Talvez seja a maior dor que uma pessoa possa passar. Talvez seja pior do que um câncer, que você perde as expectativas emocionais. E o processo de cura é uma experiência, como a Ivana colocou. A pessoa que te busca é um médium de cura, e para ele também é uma experiência. Para ele também é uma experiência. O médium de cura, eu vou contar ou você conta? É endividado, gente. Se aposentar os médios de cura, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai arrumar aquilo que a gente desarrumou? E quantas vezes o Dr. Hermann, o Dr. Hansen nos dizem: as mãos que faziam guerra, hoje impõem as mãos. Aí olha para mim e fala: opa, por que está olhando para mim? Então, é uma experiência. Quantas pessoas que nos buscam na nossa casa estão sentadas aí como vocês? Mas aqui há maquinários espirituais ligados nas paredes. Como Jesus disse, tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Tudo foi trazido de forma antecipada, sabendo que vocês viriam. Existe uma minuciosidade belíssima. Belíssima. Tudo preparado. Tudo pronto para nos aguardar, para nos esperar. Para que a misericórdia de Deus se manifeste através dos Espíritos. Porque nós, médiuns de cura, somos o quê? Instrumentos. E desconfie, se alguém disser que curou, porque não foi o médium que o curou. Ele foi um instrumento, um doador de ectoplasma. E agora eu estou falando sério. Mas tem pessoas magrinhas também que doam ectoplasma. Mas ele é um instrumento. E um instrumento que tem desinteresse pessoal. Um instrumento que não busca monetizar aquele trabalho, aquele momento. Se liga e se conecta de uma forma tão linda com a espiritualidade, que coisas maravilhosas acontecem, gente. Onde nós trabalhamos tem Dr. Fritz, Frederico von Stein, Dr. Hansen, Dr. Hermann, Hamed, Dr. Bartolomeu Tacchini, Pedro Ernesto, tantos outros médicos espirituais, Charles Pierre, tantos outros irmãos da espiritualidade, prontos para nos estender a mão. Para finalizar minha fala, é importante deixar claro como
só reforçando com uma história o que a Ivana já disse. Mas é também importante que vocês estendam a de vocês. E a única cura é aquela que a gente sabe a causa. A verdadeira cura é aquela que a gente conhece a causa. Mas a gente só vai conhecer a causa se a gente tiver humildade para se observar. Eu sou orgulhoso. Eu tenho vícios. Eu tenho fugas emocionais. Eu procuro me conhecer, saber o que desencadeia os meus comportamentos emocionais que adoecem o meu corpo físico. Através da psicossomática, através da purificação de determinadas doenças que já estavam no nosso perispírito e alcançam o nosso corpo físico. Mas se a gente não se conhece, nós somos andarilhos. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa e não sabe o que alcançar. Então, meus amigos, só para terminar essa história, tem um irmão, eu tinha um irmão de consideração, ainda tem porque ele está no mundo espiritual, que há 3 semanas, exatamente mais ou menos 3 semanas, nós marcamos de assistir o jogo do Fluminense. E é um vício meu, me respeitem, Respeito, vocês torcem para o Goiás, por que eu não posso torcer para o Fluminense? Tem gente que torce para o Flamengo. O Flamengo é um nível mais umbralino, Uma coisa, é uma frequência assim, bem umbralina. Mas a gente respeita, A gente respeita. Torce, Cruz credo. Manda pro passe. Manda esse rapaz pro passe. Está precisando, viu? Estou vendo. Mas então marcamos de comer uma pizza, e assistimos o jogo do Fluminense. Dificilmente vai para a final. Eu falei, é um dia a ser comemorado, A gente tem que comemorar essas coisas, Porque raramente acontece. E ele falou que ia descansar 10 minutos, porque estava com uma dor de cabeça, e quando o jogo começou, eu entrei na porta, ele estava morto. Tentei acordá-lo, joguei no chão, liguei para o SAMU, fiz as orientações, mas já era tarde demais. A língua estava roxa. Na minha mão morre uma pessoa que me ajudou a iniciar no Espiritismo, porque todas as vezes que eu viajava, ele me levava, fazia palestra, ele me levava, e ali morria uma pessoa muito especial para mim, que com certeza hoje está no mundo espiritual, continuando o trabalho dele. Mas tem um porém, uma vírgula e um parêntese. O pai dele teve depressão, e tem depressão, porque queria deixar a casa dele pronta, construída com tijolo para o filho. Esse era o filho. Hoje o pai dele tem depressão porque o filho foi embora. E ele não comeu a pizza que queria com o filho. Ele não disse palavras afetuosas que ele gostaria de ter dito para o filho. Ele não fez as viagens que poderiam ser programadas com esse filho. Ele não fez. Porque nós estamos sempre adiando o amor. Apegados, enrolados, e uma falsa humildade. Apegados em coisas, apegados a cargos, apegados a status. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui.
deixemos na terra o que é da terra, demos a César o que é de César, e que possamos dar a Deus o que é de Deus. Que possamos dar a Deus a graça da nossa evolução espiritual, e que possamos fazer honrar dentro do nosso coração as melhorias necessárias do nosso espírito, olhando com humildade o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desapegar, como a Ivana disse, a causa do meu sofrimento. Onde que está essa causa? Onde que está essa causa? É objeto de reflexão e depende de cada um de vocês. Então, meus amigos, meu desejo para vocês é que vocês saiam daqui com essa reflexão. O que eu tenho feito que tem me adoecido? Quais são as causas desse adoecimento? E o que eu posso fazer? Que tipo de estratégias eu vou ter para melhorar e sair daqui diferente? Porque a espiritualidade, tá ou não tá, Elza? Está aqui? A espiritualidade está aqui, esperando um segundo de prece, um segundo para que a gente abra a porteira do perispírito, para que eles possam atuar na vida de vocês. Que Deus abençoe e vamos em frente. Só para nós concluirmos então, nós agradecemos a Rafael, né? Domingo estaremos novamente com ele. Nós queremos lembrar que a mediunidade, ela é um sentido humano, que Deus nos dá gratuitamente, e que quando nós nos descobrimos médiuns, nós temos um compromisso de trabalhar em benefício do nosso próximo. Mas não somente os médiuns têm esse compromisso, todos nós o temos. Todos nós, então, estamos envolvidos nesta corrente, nesse movimento de olhar para o outro e ver um irmão e buscar fazer tudo que estiver ao nosso alcance para minimizar a dor daquele irmão. Porque não nos cabe julgar, né? As causas. Às vezes a gente ouve dos espíritas assim: ah, mas está sofrendo é porque tem motivo, está pagando erro do passado. Mas quem somos nós para avaliar isso? Então, se a misericórdia divina entender que naquele momento a cura do corpo pode ser obtida, que bênção. Às vezes não vai acontecer. Mas se acontecer, o mais importante não é a cura, é o curar-se. Porque eu estou tendo a oportunidade de ter aliviado as minhas dores, e aí é o momento que eu preciso pensar: o que eu preciso fazer para que eu não volte a adoecer? Porque a doença, ela é um sintoma de algo que existe. Ela é uma consequência de algo que nós estamos produzindo. Então precisamos estar atentos a isso, seguindo aquela recomendação de que sejamos melhores hoje do que ontem, melhores amanhã do que hoje. E contando sempre com o auxílio da espiritualidade amiga e de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Muita gratidão pela atenção de todos vocês, também daqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus possa nos fortalecer hoje e sempre. Muito obrigada.